Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Hoje o Evangelho mostra essa fatalidade, né? A forma como Herodes, por causa de Herodíades, mandou matar João Batista. Mas por que ela mandou matar João Batista? Por que mandou degolar João Batista? Por causa de uma grande verdade que João Batista estava falando em relação ao que Herodes e Herodíades viviam. E a questão é simplesmente essa: Herodes, a mulher que você vive hoje não é a sua esposa. Ela é esposa do seu irmão. Então, o que é que João Batista estava dizendo? Herodes,
você está vivendo o adultério. Você não pode continuar nessa condição. Essa mulher é a mulher do seu irmão. E aí entra o grande problema, né? Herodes queria continuar com aquela mulher e Herodíades queria continuar com ele, embora não fosse o esposo dela. E aqui, meus irmãos, nós nos deparamos com um dos grandes dramas da sociedade de hoje. Essa voz de João Batista, ela continua soando em toda a igreja. A mulher que você vive não é a sua esposa. O homem que você vive não é o seu esposo. Ele é esposo da outra. Ela é esposa do outro. E as pessoas não querem ouvir essa voz, que é uma voz de salvação para aquela pessoa. Vocês viram na carta aos Hebreus que está dizendo bem assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, o que é que na carta aos Hebreus está dizendo? Ele está dizendo assim: Deus não muda o que Ele diz. O que Deus diz, Ele não vai mudar. Nunca Ele vai mudar. Os homens até desejariam que Deus mudasse o que Ele disse, mas Deus não vai mudar o que Ele disse. O homem querendo ou não, Deus vai continuar sempre no mesmo parecer. Então, o que é que Deus não muda? Quem casou na igreja está casado. Ele não vai mudar quanto a isso. Aí, eu vou ler aqui algumas passagens, né? Primeiro da Sagrada Escritura, no que diz respeito à questão do casamento, né? Aquele homem e aquela mulher que conscientemente, de forma consciente, eles casaram. Prometo amor e fidelidade a você por toda a minha vida. E depois o sacerdote disse: o que Deus uniu, o homem não separa. A primeira passagem, porque tem gente que gosta muito que quando a gente coloca, está escrito na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia. As pessoas costumam ficar falando isso, né? Isso é uma ideia até de Lutero, né? Tem que estar escrito na Bíblia. Se não tiver, Lutero, e ele semeou isso. E se não tiver escrito na Bíblia, então pode fazer o que quiser. E claro, não é bem assim, né? Tem coisas também que estão escritas, que está de acordo com a Bíblia, mas não está escrito na Bíblia, mas que a igreja diz que é assim porque está escrito na Bíblia, porque foi falado. Então a primeira palavra é do próprio Jesus. Mateus 10, de 11 a 12. Ele diz assim, olha: quem repudia sua mulher, é Jesus dizendo, quem deixa a sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido, ou seja, se a mulher deixa o marido
e se casa com outro, comete adultério. Então, casou na igreja, se separou, arrumou uma outra pessoa, casou com a outra pessoa. Jesus está dizendo, é adultério. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Jesus não mudou esse conceito. Deus não se contradiz. São Paulo, agora São Paulo, carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Está na Bíblia. São Paulo agora dizendo: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Então, a mulher está lá casada. O homem está casado. Casou na igreja. Enquanto ele viver, eles estão casados. Enquanto ela viver, eles estão casados. Ela está casada. Ah, mas nós nos separamos. Sim, você se separou, sim. Você foi para uma outra casa, ele foi para uma outra casa. Estão separados de corpos, estão separados de casa, mas continuam casados, não estão solteiros, estão casados. É isso que São Paulo está dizendo, que é o que Jesus falou. Mas, se morrer, o marido, se morrer a esposa, ela fica livre. Aí poderá casar. Se morrer. Se estiver vivo, não pode casar de novo. Enquanto não morrer. Se casa é adultério. Palavra dura, mas é de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o nono mandamento? O nono mandamento é: não desejar a mulher do próximo. É o nono mandamento. Eu estou casado, tenho a minha esposa, e agora eu estou gostando de uma outra mulher, e já estou tramando de separar, dedicar para ficar com ela. Não pode! Você vai ter que ficar com essa. Fuja desse pecado como se foge da serpente, porque se você ficar, a serpente vai te picar, vai te morder, e você vai morrer, vai matar a tua alma. Eu estou dando a paradinha para você pensar. Nós temos que pensar com o olhar de Deus. Ver com o olhar de Deus e pensar como Deus. Não é olhar com o seu olhar e com a sua forma de pensar. Porque se você pensar do seu jeito e olhar do seu jeito, você vai dizer que Deus está errado. Mas Deus não erra. Porque se Deus erra, Ele deixa de ser Deus. Vamos agora ao Catecismo da Igreja. Depois vocês abram o Catecismo da Igreja, 1649,
a 1650. Aí o catecismo vai falar bem assim, olha. Hoje nós vivemos essa triste situação aonde os casais vivem casando no civil. Se separam e depois eles casam no civil. Eles não casam na igreja. Porque quando eles vão casar na igreja, a igreja diz, não pode. Aí ele diz assim, então tá bom, nós vamos ficar casados somente no civil. Aí o catecismo diz, hoje diante desta triste situação que os casais vão casando no civil, a igreja, sendo fiel ao que Jesus disse, a mulher não pode casar com outro homem, senão é adultério, se ela é casada na igreja, e vice-versa. A igreja afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união. A igreja não reconhece. A igreja não reconhece porque Jesus não reconhece. Então, gente, vamos parar de ficar dizendo assim que a igreja fala uma coisa e Jesus fala outra. Quando diz a igreja, está dizendo Jesus. Então, Jesus, que fundou essa igreja, ele não pode reconhecer como válida uma nova união. Mas Deus sofre, mas ele não pode se contradizer, ele não pode dizer agora, não, gente, está liberado. Deus não libera. Só se não aconteceu o casamento. Aí o catecismo continua. Ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Não desejar a mulher do próximo. O que Deus uniu, o homem não separa. A lei de Deus é, se um homem repudia a sua mulher e casa com outra, é adultério. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística. Não podem comungar. E por que não podem comungar? Porque estão em pecado, e estão em pecado mortal. Quem está em pecado mortal não pode receber a Eucaristia. Ah, mas o padre me liberou. O padre não pode liberar. Se o padre libera, ele está indo contra a lei de Deus. Não pode receber a comunhão eucarística. Enquanto perdurar essa situação. Enquanto não resolver a situação, ou vai no tribunal eclesiástico, ou diz assim, olha, não dá para a gente viver junto. Enquanto perdurar essa situação, não pode receber a Eucaristia e não pode se confessar. Não pode receber a Eucaristia e não pode confessar. E aí continua dizendo assim. E não pode, por causa de estarem vivendo essa situação de adultério, não pode ter cargos na igreja. Olha, porque tendo cargo na igreja, está dando mau testemunho para os outros. Está dizendo para os outros, não tem problema, a gente pode viver assim. Agora o maior drama e o maior problema, sabe onde é que está? É que as pessoas não querem resolver o problema.
Não, nós vamos ficar assim mesmo, a igreja não entende, Deus entende meu coração, Deus sabe de nós, e fica nessa enrolação e não resolve a situação. Agora, você não resolve a situação e você está disposto a morrer assim? O primeiro que morrer vai prestar contas a Deus do adultério. E quem está no adultério não entra no céu, vai para o inferno. Essa é a verdade que nós padres temos medo de dizer. E eu não posso ter medo de dizer porque é a verdade de Deus. Se morre nessa condição, não quis resolver e continuou nessa situação, morrendo, não se salvará. Padre José Augusto, você está julgando? Não, é Deus que está julgando. É adultério. É Deus quem disse, não foi o Padre José Augusto. Aí eu fico preocupado, né? Agora é o Padre José Augusto preocupado com esse drama desses casais que persistem em continuar nessa situação e não querem resolver. Olha, não querem resolver, continuam nessa situação. Aí eu fico preocupado, porque o sacerdote preocupa-se com a salvação da alma, com a salvação da pessoa. A pessoa está nessa situação, é claro que eu estou preocupado. Eu, como padre, estou preocupado. Porque a pessoa está caminhando para o abismo e ela fica dizendo, não, Deus nos ama, nós somos bem, afinal de contas, tem gente que está casada na igreja, não vive bem, nós estamos bem, blá, 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 e ficam nesse blá, 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 e morre assim. Aí eu fico preocupado com os filhos que veem os pais nessa situação e falam para os pais mudarem e os pais não mudam. E persistem. Acabou a homilia. Cada um responda pelos seus atos. Você acabou de ouvir a verdade é essa. Cada um responda pelos seus atos. E eu vou continuar rezando a missa, oferecendo a Deus, pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia dos casais que não querem resolver essa situação, que Deus tenha piedade deles, e eu vou continuar fazendo jejum, vou continuar fazendo penitência, me penitenciando, para que os casais abram a mente e mudem de vida. A minha parte de padre eu vou fazer. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.